a igreja. Aleluia. Pela nossa vida. Jorge Filho precisa das orações da igreja. E acredito que pedir aqui, ressaltando orações a vocês, não diminui nada. Mesmo que diminuísse, eu não me importaria, porque o maior pregador do cristianismo, Paulo, sempre quando escrevia suas cartas, ele pedia orações para que o seu ministério da palavra fosse prolífero. E eu quero aqui pedir orações. Preciso muito das orações da igreja. Assim como eu tenho orado também por nossa igreja e por nosso campo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Também agradeço o meu pastor Pedro, que apesar de não nos conhecer pregando, só de ouvir falar, nos confiou aqui essa responsabilidade. Muito obrigado. Eu desejo sinceramente que o Senhor abençoe a vida e a gestão do pastor Pedro aqui no campo. Glória a Deus, aleluia. E sem delongas, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 25. Eu gostaria de ler somente um verso, e desse verso garimparmos aqui tesouros para nossas vidas, que é o verso de número 5, do capítulo de número 25 de Mateus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: o noivo demorou a chegar, e todos ou todas ficaram com sono e adormeceram. Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre a demora de Jesus e o sono da noiva. No primeiro século, os primeiros cristãos, ele tinha uma expectativa eminente com relação à vinda, à volta, à parúzia de Jesus Cristo. Com o passar das décadas, com o passar dos anos, e Jesus não voltava, algumas pessoas começaram a questionar a respeito da demora do noivo em vir buscar a noiva. De maneira que nós temos um texto no Novo Testamento que foi escrito justamente para alertar a respeito dos questionamentos que já existia no primeiro século a respeito da demora de Jesus. A segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 8, vai dizer que não devemos nos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele vai dizer que o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se pereça ou se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. No versículo de número 10, Pedro vai ressaltar dizendo que o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. No versículo de número 15, ainda do capítulo de número 3, Pedro vai dizer assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor, ou a demora
do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Já naquele período, os apóstolos tiveram que tratar a esse assunto, porque os cristãos do primeiro século, eles estavam muito afobados, e a parúzia gerou nele uma expectativa tão grande, que deixaram eles totalmente negligentes e irresponsáveis com as coisas dessa vida. De maneira que Paulo, em Tessalonicenses, vai exortar um grupo de irmãos na igreja, que pelo fato da expectativa da segunda vinda de Jesus, não queria mais trabalhar, não queria mais cumprir com suas responsabilidades social e familiar. E Paulo vai escrever Tessalonicenses corrigindo o fato de Jesus voltar e vir buscar a sua noiva não nos ausenta de ganharmos espaço na vida, de proliferarmos, de crescermos. É interessante que quando a Bíblia fala da escatologia, sobre a parousia, a vinda de Jesus, ela não fala em assuntos especulativos, mas assuntos éticos. Quando Jesus falou sobre a sua vida, os discípulos ficaram muito curiosos. Até quando Jesus, na sua ascensão aos céus, os discípulos perguntaram: quando é que tu vai restabelecer o reino de Israel? E Jesus responde aos seus discípulos que a eles não competiam saber o tempo ou a estação que o Pai reservou pela sua soberania e vontade. Então, a respeito da volta de Jesus, não é uma volta especulativa. O fato de Jesus voltar, a gente não pode especular tempo, estação e dia. A respeito da volta de Jesus é uma coisa ética. O fato de eu saber que Jesus vai voltar, ainda que demore, eu preciso estar pronto para não ser pego de surpreso. E é exatamente o texto que nós lemos na parábola das 10 virgens, aonde o texto fala bem claro que demorou o noivo, elas dormiram. Aqui no Ocidente, todos nós sabemos que num casamento, geralmente, quem demora a chegar é a noiva. Mas no Oriente Próximo, no Oriente Médio, na cultura em que estava inserido, os escritores bíblicos, quem demorava geralmente era o homem. Quem demorava geralmente era o noivo. E Jesus vai usar justamente desse ambiente matrimonial, de que há possibilidade de ele demorar, e o cuidado que a sua igreja deveria ter de não dormir. A palavra dormir nesse texto é um eufemismo. Quando às vezes que a palavra dormir aparece no texto, ela traz a ideia de letargia, de frieza, de desânimo, de negligência. Essa mesma palavra é usada na palavra do joio e do trigo. Quando a Bíblia diz que o semeador saiu a semear no campo, e tendo semeado uma boa semente, nasce o trigo. Mas quando dormiram, a Bíblia diz que veio o inimigo e semeou o joio. A gente não pode dormir até a volta de Jesus, porque dormir é perigoso. Quando a igreja dorme no sono da negligência, o joio começa a se proliferar e crescer. Quando a igreja dorme, é interessante essa parábola que nós lemos, porque essa parábola ela não é linear, ela é cíclica. No capítulo de número 25, de número 26, Jesus cita aproximadamente de 2 ou 3 parábolas agora, e todas elas são cíclicas. A única razão das palavras de Jesus, nas suas palavras de Mateus de 25
de 24 ao 26 é alertar sobre a sua volta e o cuidado para que a sua volta não pegue a igreja de surpresa. Esse sono representa frieza nos últimos dias. Sabe por quê? Jesus já havia falado isso em outras palavras, lá em Mateus capítulo de número 24, um capítulo que antecede o capítulo que nós lemos. Jesus vai falar que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É interessante, porque nós sabemos que o pecado sempre existiu após a queda adâmica, mas Jesus está dizendo que haveria uma proliferação do pecado, uma proliferação da iniquidade. A palavra iniquidade no grego é anomia, inversão de valores, é viver um valor que Deus não estabeleceu, é viver um padrão que Deus não deseja que o seu povo vivesse, e isso acarretaria frieza sem tamanha. É só olhar para Abacuque. Quando Abacuque ora, viva Senhor a sua obra, e você pega o texto de Abacuque no capítulo de número 1, você vai ver que Abacuque vai traçar um quadro biográfico do povo de Israel naquele período. E uma das coisas que caracterizava Israel e que causou a frieza era que Israel estava vivendo fora do padrão estabelecido por Deus. Mas quando Abacuque olha aquela situação, a primeira coisa que ele vai fazer é orar, porque quando nós vemos o mal, o sono, a negligência, a frieza, só sai com oração. Tem praga, meu irmão, que só sai com oração e jejum. E eu venho nesta noite, olha aqui para mim, dizer para você: não durma, porque senão você será pego de surpresa. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Eu não gosto de fazer isso, não, mas você vai fazer. Coloque a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado e diz: acorda, irmão. Acorda, meu irmão. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Não é tempo de dormir nessa geração, é tempo de ficar acordado, espertinho, porque Jesus vai voltar. E se não tiver azeite, não adianta pedir para as prudentes. Se não tiver azeite, não adianta pedir para as insensatas, porque a graça e a salvação, ela é particular e individual. Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se. Meu irmão, não deixe o seu amor se esfriar. Não durma, acorde. Deus falou para a igreja da Ásia Menor em Apocalipse: lembra de onde caíste e volta-te ao primeiro. Se a igreja não estiver com o seu amor aceso por Deus, ela não vai poder ouvir o aí vem o noivo. Porque Deus só conhece aqueles que o amam. Paulo, escrevendo em Corinto, disse que Deus conhece aqueles que amam. E se nós não amarmos a Deus, nós não seremos conhecidos por Ele. E é interessante que a palavra conhecer, conosco, traz a ideia de relacionamento, de comunhão, de intimidade.
É por isso que em Mateus 17 vai dizer: muitos vão ouvir o Senhor dizer: afastai-vos de mim, porque não amava o Senhor. Seu amor se esfriou, a tocha se apagou, dormiu no ponto, como diz o provérbio popular. Mas eu venho aqui nesta noite com a palavra de Deus na minha boca, dizer que Deus vai chacoalhar a sua vida. E Deus está dizendo: acorda, acorda, acorda. Volte a orar, volte a buscar, volte a estar de pé na presença do Todo-Poderoso. Oh, glória, glória. Glória a Jesus. Bendito, exaltado é o teu santo nome. Você multiplicar a iniquidade, Aleluia, o amor de muitos se esfria. É interessante que o escritor aqui de Mateus usa uma outra linguagem figurada. Ele usa a questão da linguagem de dizer de um fogo que estava aceso e de repente se apaga. É por isso que Paulo, escrevendo, eu acredito que era os Tessalonicenses ou Efésios, não lembro agora, ele disse: não extinguais, não apagais o Espírito Santo. É necessário reacender a chama do avivamento na nossa vida. Quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a sua noiva ataviada, Ele quer encontrar a sua noiva acordada, Ele quer encontrar a sua noiva pronta. Quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a sua noiva cheia, Ele quer encontrar a sua noiva cheia da presença do Espírito. O Senhor vai voltar. Nós precisamos estar acordados. É interessante que quando o noivo veio, as inércias foram comprar azeite. Talvez você questione: e as coisas de Deus é comprada? Não, mas ela não é de graça, tem um preço a se pagar. Talvez você não compre azeite com dinheiro, mas azeite vem com oração, vem com vida com Deus. É por isso que o escritor João, aconselhando a igreja da Ásia, ele diz: aconselho-te que compre de mim. Existe um preço a se pagar, existe uma renúncia a se fazer. Eu não quero doutrinar a igreja porque eu não sou pastor Pedro, mas existe renúncias a se fazer. Crente que troca culto para assistir a série da novela não tem azeite na vida. Crente que deixa de vir para oração para jogar futebol não vai ter azeite na vida. Nós vivemos uma época que nós temos que fazer escolha, prioridades. Sabe por que nós vivemos uma geração de pessoas mortas? Porque não tem prioridade. Não prioriza as coisas de Deus. Deixa de fazer o que edifica, o que constrói, para fazer coisas fúteis, corriqueiras e temporais. Eu acho interessante que Paulo, ao falar que Deus conhece os que o amam, ele vai falar a respeito do amor que tudo suporta, tudo crê e tudo. Irmão, se o amor esfriar, não tem como suportar o que vai haver nos últimos dias. Se o amor se esfriar, tem crente que não vai esperar mais a vinda de Jesus. Se o amor se esfriar, tem crente que nem acreditar mais vai.
Mas eu venho aqui nessa noite, se você crê que eu estou falando por Deus aqui, que eu sou profeta de Deus hoje para a sua vida, Deus vai avivar a sua vida, a sua alma, Deus vai restaurar a sua vida. Oh, maravilha. Eu vou dar um minutinho para você curvar sua cabeça. Eu vou fazer o que o Senhor está me direcionando aqui. Um minutinho. Curva a sua cabeça um minutinho. Curva a sua cabeça um minutinho. Um minutinho, reflita agora. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Volte a me amar, minha filha. Volte a me amar, meu filho. Olha eu chacoalhando o teu altar que está remicinda. O fogo vai pegar na tua vida. O Espírito está gemendo por essa igreja, pastor, por esse campo. O Espírito está clamando, oh Deus, oh Deus. Eu vou terminar. Mas deixa eu concluir só o que eu vou dizer aqui agora. Escute só. Não durma. É o eufemismo usado pelo escritor para falar de letargia, de frieza, de perda de amor. Se você não ama a Deus, você não será por Ele conhecido. E nós vivemos uma geração, a geração dos juízes. E como eu sou assembleiano, eu vou falar da Assembleia. Não há nada mais que identifique esse tempo do que está escrito em Juízes. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Aleluia! Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Isaías, quando começou seu ministério, ele disse: o jumento conhece o seu corpo. Aí ele sai falando: todo mundo conhece o que é seu, mas Israel não me. Deus vai mudar essa história. Eu não posso falar por todos os campos, mas o campo de Presidente Vargas tem gente orando. Glória a Deus! Eu não quero aqui falar da minha vida pessoal de vocês, mas eu acordo todo dia 6 horas da manhã e não durmo menos do que 2 horas. Eu e alguns obreiros desse campo, ninguém sabe. O que vocês estão fazendo, JB, na madrugada? Estamos chorando e orando. Queremos ver alguma coisa acontecer aqui nesse lugar. E avivamento só acontece quando o crente ora. Sabe por que o fogo não pega? Sabe por que ninguém batiza, ninguém vê fogo? Porque a igreja morre. Meu Deus. Aleluia. Atos capítulo de número 4, versículo 1, vai dizer: tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estava reunido. Mover só acontece quando o crente ora. A teologia de Lucas, escute só, vou terminar. A teologia lucana é uma teologia que foi desenvolvida só para falar sobre a importância de oração. Se você pegar Lucas, Atos, que eram 2 livros que estavam juntos, não era separado como hoje,
que antes da vinda do Espírito, tinha uma igreja que orava. A Bíblia diz que Jesus, tendo orado após o batismo, veio sobre ele o Espírito. Lucas, no capítulo de número 6 ou 7, eu não me lembro agora, vai dizer que se vocês são maus, sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o seu Espírito àqueles que os pedirem. Nenhum evangelista, Mateus, Marcos e João, menciona vos dará o seu Espírito. Só Lucas, por quê? Porque para a teologia de Lucas, o Espírito só vem na vida de crente que ora. É por isso que em Atos capítulo número 2 vai dizer que veio o Espírito, mas em Atos capítulo 1, versículo 18 vai dizer que todos perseveraram em oração. A Bíblia vai dizer que Deus vai a Saulo e coloca a mão sobre ele, tendo orado, desceu o Espírito. Crente, para ser cheio do Espírito, precisa ser homens e mulheres de oração. Se não for homem e mulher de oração, vai dormir, vai entrar na letargia, vai ser vazio de Deus, vai pregar, vai cantar e vai voltar o povo para dormir. Deus tem misericórdia. Oh, meu Senhor. Eu tenho orado a Deus, eu não quero ser a igreja que dorme, Senhor. Eu não quero, não. Eu estou acordadinho na selva. Que veio o inferno, eu não sou nada, mas o sangue de Jesus tem poder nessa igreja. O sangue de Jesus